dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Regeek. Eu sou o Eiji e hoje vamos falar aqui sobre um dos maiores aventureiros ali do mundo dos desenhos. Estamos falando do Finn de Hora de Aventura. E como um bom aventureiro possui um bom acessório, no caso, a sua espada. Bem, na verdade, várias espadas que ele teve ali ao longo da série. Tudo isso? E eu estou aqui para falar de todas essas espadas que ele teve. Podemos começar aqui com a Scarlet, aquela espada dourada que ele teve ali nas duas primeiras temporadas. Ela foi até então a espada identidade do Finn, já que ele aparecia sempre com ela, com aquela aparência toda esfarrapada, meio que quebrada ali com várias lascas, mas que possuía uma identidade até que interessante do próprio personagem do Finn. E a única vez que a gente viu ela afiada e bem conservada foi ali no episódio Hora de Negócios, e a sua última aparição foi no episódio de Você de Verdade na segunda temporada, no qual depois da sua espada ter sido engolida por um buraco negro que ele mesmo causou, ela vira uma espada 4D. E com essa mesma espada ele foi para esse buraco negro e conseguiu destruir ele, porém com essa destruição ela acabou perdendo a sua espada, que depois disso nunca mais foi vista. E o Finn ficou sem uma espada até ali na segunda temporada do episódio 19, Trem Misterioso, no qual temos ali a primeira aparição da sua espada raiz, que até então substitui a Scarlet, mas depois se viu de substituto por uma outra espada dessa lista, tanto que só foi vista ali na sétima temporada no episódio Homem Normal, que também acaba sendo uma substituta por uma outra espada que o Finn perdeu. E a sua última aparição foi no episódio Elemental na oitava temporada, e não vou mentir que o design dessa espada é até que interessante, mas comparado com as outras espadas que o Finn teve, acho que ela fica em último. E temos aqui a espada que serviu de substituição da espada raiz, a espada de sangue demônio, que foi meio que uma herança para o Finn dada ali pelo Joshua, o pai do Finn e do Jake, que ali no final do episódio da masmorra do papai consegue essa espada. E o design dessa espada é simplesmente maravilhoso, só que não é minha espada favorita do Finn. Mas não posso negar que ela tem um potencial incrível, principalmente por conta da sua origem que veio do sangue do demônio Ki-Ult. Mas infelizmente essa espada foi destruída ali no episódio Encontro para Brincar, no qual o Finn teve que infelizmente quebrar a espada para poder salvar ali o Rei Gelado e o Abracadaniel, fazendo o demônio Ki-Ult recuperar seu sangue novamente e fazendo a espada ficar cinza opaca. E por fim vem aqui duas espadas que foram as mais utilizadas pelo Finn durante a série inteira. Primeiramente eu vou falar aqui da espada de grama, que eu acho que sem dúvida essa foi a melhor espada que o Finn teve ali durante a série inteira. Além de ser afiada pra caramba e que, diga-se de passagem, deixar a Ginsu 2000 com inveja por conta dos seus cortes rápidos. Apresentamos a novíssima Ginsu 2000, porque a lenda continua. Ela era muito prática pro próprio Finn, tanto que depois que o Finn aceitou a maldição dessa espada, ela ficou empunhalada ali no seu pulso, tanto que toda vez que ele fosse usar, ele só abria a mão ali e a espada ficava empunhadinha na sua mão bonitinho. Ela evoluiu mais ainda no episódio da fuga da cidadela, quando ele tava tentando impedir o seu pai fugir, o braço de grama acabou fundindo seu braço, fazendo com que seu braço até virasse grama, mas infelizmente nesse mesmo episódio o braço dele acaba saindo, o que faz no lugar do braço dele ter uma flor, que só lá no episódio da Bezinha se tornou finalmente um braço normal pro Finn, mas não um braço comum, ele se tornou a espada de grama, fazendo o Finn ficar mais overpower ainda. Porém, em paralelo, enquanto o Finn estava com a posse da espada de grama, ele conseguiu uma outra espada, a espada Finn, que essa é sem dúvida a minha espada favorita, tanto em questão de design quanto em questão de como ela se originou. E a origem dela é tão confusa quanto a série Dark. Basicamente, ela teve sua origem no episódio É Você, no qual a gente viu o plano B do Prismo para poder retornar à vida. Basicamente, o Prismo voltou no tempo ali na sala do tempo antes dele ser morto pelo Lich. E usando a forte conexão da amizade do Finn e do Jake através dos sonhos, ele conseguiu criar duas linhas temporais, criando dois Finns e dois Jakes, no qual um Jake acaba dormindo e virando substituto do Prismo, enquanto outro Finn no meio do paradoxo acaba virando a espada Finn. É só uma loucura esse episódio da linha temporal, mas que depois que você vai ficar coetando ali um pouco, talvez você entenda um pouco. Mas apesar da origem confusa, ela é uma das minhas espadas favoritas, por conta de seu design bem prático e bem simples. Porém, futuramente o Finn acaba perdendo suas duas espadas ao mesmo tempo. Ah não, aí ele extrapolou. E tudo começa no episódio Eu Sou Uma Espada, no qual o Finn acidentalmente com a espada de grama quebra a espada Finn. Só que um pedaço da espada de grama ficou armazenado ali dentro da espada, e que só foi ativado ali no episódio Reboot, no qual a gente vê a espada de grama finalmente saindo ali do braço do Finn e se fundindo com a espada Finn, dando origem a um personagem chamado Samambaia, que é uma fusão ali do demônio de grama com o Finn que havia na espada Finn, mas que infelizmente no último episódio da temporada acabou falecendo e dando ali uma semente parecida com a espada de grama. E quando o Finn plantou essa semente, ela virou a mesma árvore que eles moravam, só que com a espada Finn lá no topo, e que só depois de vários anos que foi desembaiada da árvore. E depois dessas duas espadas marcantes do Finn, que eu considero as principais que ele teve ali na série, tivemos a Florete, uma espada meio parecida com uma espada de esgrima, que só foi utilizada na minissérie Elementos, e que infelizmente foi derretida por conta do ácido do bicho que ele
acabou matando com a mesma espada. E a sua última espada foi a Espada da Noite, que foi criada pelo mordomo de Menta, mas amaldiçoada pela magia da Noitosfera pelo pai da Marcelino, o Hanson. Ela tem um design bem interessante ali, lembrando bastante a Noitosfera, mas o diferencial dessa espada tem ali por conta de causar danos a fantasmas. Mas aí, qual que é a sua favorita aqui, cara? Coloca aqui nos comentários e vejo você numa próxima.